Eu alugo minha casa na Carolina do Sul no Airbnb sempre que não estou usando. É uma casa modesta com 3 quartos e um banheiro, perto da praia. 2 dos quartos são para os hóspedes, acessíveis para quem está alugando. O quarto principal eu mantenho trancado com minhas roupas e pertences pessoais. É o meu espaço. Tenho um cadeado comum e um trinco para garantir que ninguém entre lá, a menos que arrombem a porta ou quebrem a janela. Mas também não guardo nada muito caro lá, apenas roupas. Na primavera passada, decidi ir para a casa na Carolina do Sul. Como trabalho principalmente remotamente, consigo fazer isso quando quero. Normalmente, minha faxineira limpa a casa após cada hóspede, mas como eu iria logo depois do último, economizei o dinheiro da limpeza e planejei limpar por conta própria. O último locatário, Ramon, era um cara confiável que estava alugando com a noiva. Perguntou sobre bons restaurantes na área e tudo parecia bem. Eu sempre prefiro alugar para casais ou grupos menores de mulheres, evitando grupos de homens jovens, que geralmente são os que causam problemas. Dirigi por cerca de 16 horas, parando apenas para comer e ir ao banheiro. Cheguei à casa por volta das 10, exausto. Fui direto para a porta da frente, abri e desbloqueei. Fui pegar minhas malas e entrar. Estava cansado demais para verificar a bagunça, fui direto para meu quarto. Acordei cerca de 1 hora depois, em um quarto escuro. Eram 11h30. Algo me acordou. Peguei o celular para verificar mensagens e liguei o abajur. Olhei ao redor, fui até a sala. Analisei a casa e nada parecia ter sido mexido. Fui verificar os quartos de hóspedes, vazios. Olhei as gravações da câmera na varanda da frente. Registrou um homem entrando 3 dias antes, sozinho. Estranho. Verifiquei todas as atualizações de movimento até eu chegar, e não havia nada. Fiquei arrepiado. Mensagem para Ramon no Airbnb perguntando se saiu bem, mesmo tarde da noite. Fui verificar o quarto onde ele dormiu, procurando embaixo da cama e nos armários. Nada. Movi para o segundo quarto de hóspedes, camas intocadas. Ao abrir o último armário, vazio. Me sentei na cama, olhando a conversa entre Ramon e eu, quando ouvi a porta do quarto principal fechar, suavemente, como uma pessoa faria. Fui até a porta e perguntei. Ramon ainda está aí? Sem resposta. A luz ainda estava acesa pelo vão da porta. De joelhos, olhei embaixo e caí para trás ao ver 2 pés, a poucos metros atrás da porta. Fui até a cozinha para pegar a faca maior, mas ela já estava desaparecida. Minha única opção lógica era sair e chamar a polícia, o que fiz. Esperei lá fora até a chegada da polícia. Quando entramos, lá estava Ramon, sem faca, agindo como se nada tivesse acontecido. Falando com sotaque espanhol, alegando que precisava de um lugar para ficar mais uma noite, o que era absurdo. Ele negou ter pego a faca, que milagrosamente estava de volta ao suporte. Depois de meia hora, os policiais o liberaram, dizendo para eu resolver com o Airbnb. Fiquei chocado, sentindo que a polícia não fez seu trabalho. Mudei o código da porta e entrei em contato com o Airbnb, embora não tenha recebido pagamento pelo dia extra em que Ramon ficou ilegalmente. Pelo menos o baniram do aplicativo. Não parece justiça adequada quando ele poderia ter estado à espreita para me atacar em minha própria casa, no meu quarto. Tenho 26 anos e ainda moro com meus pais. Não estou satisfeito com meu trabalho e estou em um relacionamento do qual não tenho certeza. Dizer que tenho estado estressado seria um eufemismo monumental. Minha mãe e eu não estávamos nos dando bem em uma semana, e todos estavam me incomodando. Eu queria escapar por um fim de semana. Pesquisei pequenos Airbnb de um quarto nas montanhas e encontrei um barato em Troutdale, Virgínia, a algumas horas de distância. Pelas fotos parecia um lugar agradável, privado e tranquilo, cercado por bosques. Era outono, então a folhagem seria linda. Avisei meus pais que iria para lá no fim de semana. Minha mãe parecia excessivamente feliz com minha partida, enquanto minha namorada estava mais confusa, achando estranho e suspeito eu e R sozinho para uma cabana aleatória na floresta. Quando chegou sexta-feira, fiz minha mochila com roupas, produtos de higiene e meu laptop, e peguei a estrada. Era uma viagem de 2h30, e Troutville era muito tranquila e fascinante, uma fuga perfeita da subúrbia em casa. Precisava de um fim de semana tranquilo para mim.
Dirigi por uma estrada de cascalho até que meu GPS indicou que eu havia chegado. Vi uma abertura nas árvores e, seguindo as instruções do proprietário do Airbnb, cortei pelo gramado até o topo da colina. Lá encontrei a casa, uma casinha aconchegante com uma sala pequena, cozinha, banheiro e um quarto loft acessado por uma escada. Havia uma janela circular sobre a cama, deixando entrar muita luz. Saí para caminhar nas trilhas recomendadas pelo proprietário, a cerca de 5 minutos de carro. No retorno, vi 2 homens caminhando pela estrada de cascalho. Ao passar por eles, pareciam parar e me olhar, mas não acenaram de volta. Foi estranho, como se dirigir naquela estrada fosse um crime. Não olhei para trás e entrei na propriedade. Comecei a ler um dos livros que trouxe na sala com a lareira acesa. Era incrivelmente aconchegante. Ao anoitecer, as luzes da sala apagaram de repente, e a única iluminação era da lareira. Tentei ligar qualquer coisa elétrica, mas a energia havia ido embora. Mensagem para o proprietário, que disse para verificar o disjuntor principal na caixa de circuito fora, perto do poste de telefone no fundo da casa. Eu não quis sair lá fora. Já estava paranoico. E por que a energia teria cortado aleatoriamente? Algo estava errado. Ouvi um rangido no assoalho, no canto mais escuro, perto da porta do banheiro. Olhei e vi uma figura alta na porta, iluminada apenas pela lareira. Meu pior medo se realizou. Uma voz suave, profunda e perturbadora disse para eu ficar calmo e entregar tudo o que tinha. Tão assustado que mal conseguia falar, disse que só tinha meu laptop e algumas roupas. Ele mandou esvaziar minha carteira, e eu fiz enquanto ele estava na porta, sem conseguir ver seu rosto. Mandou-me ir para a cozinha e ficar lá. Momentos depois, ouvi a porta da casa se fechar. Olhei para a sala, meu laptop, mochila e dinheiro tinham desaparecido. Chamei silenciosamente o 190 para relatar um assalto. 20 minutos depois, um policial chegou. Descrevi os 2 homens que vi mais cedo, assumindo que eles estavam trabalhando juntos. O policial só pôde me dizer que ficariam atentos a qualquer pessoa que coincidisse com aquelas descrições. Mandei mensagem para o proprietário contando o que aconteceu. Ele parecia simpático a princípio, mas disse que eu poderia ir para casa no dia seguinte, mas não queria me reembolsar pela minha experiência horrível. Uma viagem que pensei que seria um bom detox para um momento estressante da minha vida só o tornou pior. Felizmente, meu laptop custava apenas cerca de $400 e não levei roupas caras, mas foi a experiência mais assustadora da minha vida. Uma pequena parte de mim acredita que o anfitrião do Airbnb pode ter algo a ver com isso, porque ainda não tenho ideia de como aquele cara entrou na casa. Há alguns anos, depois que alguns amigos e eu terminamos o ensino médio, celebramos no White Mountains National Forest Preserve. Morávamos a apenas 2 horas de distância, então não foi uma longa viagem. Todos nós nos amontoamos no carro da minha amiga Alexis, junto com meu amigo Rob, sua namorada Stephanie e nossa amiga Kelly. O carro de Alexis era um Hyundai Accent, um veículo muito pequeno, e não levamos muita bagagem. Estávamos indo para um Airbnb em Carroll, New Hampshire, no auge do verão. E a viagem foi linda. Quando chegamos à casa, era exatamente como nas fotos, exceto que as imagens não incluíam o galpão esquisito ao lado da casa. Parecia que já tinha visto dias melhores, e eu provavelmente poderia tê-lo derrubado sozinho. Alexis brincou que talvez um velho maluco morasse lá, e por isso o lugar era tão barato. Todos rimos e desembalamos nossas coisas. Serei honesto. Eu estava realmente interessado na Alexis, e acho que ela também estava em mim, já que sugeriu que deveríamos compartilhar uma cama. Isso se intensificou porque o terceiro quarto tinha 2 portas para o exterior e uma vista perfeita daquele velho galpão. Ela não queria dormir lá, e não me deixou dormir também. Ambos colocamos nossas coisas na sala de estar e transformamos o sofá em nossa cama. Não aconteceu muito na primeira noite. Um pouco mais tarde, todos nós nos sentamos na banheira de hidromassagem na garagem, sala de recreação. Alexis sentou ao meu lado, de frente para a floresta, enquanto Rob e sua namorada estavam opostos a nós. A namorada de Rob não podia entrar completamente na água por causa dos pontos que acabara de receber. Stephanie e eu éramos sempre bons amigos, contando histórias e brincando sobre o ensino médio,
sorvendo nossa bebida adquirida de forma potencialmente ilegal. Kelly, por outro lado, estava se trocando e não estava conosco. Rob chutou minha perna debaixo d'água e piscou, vendo como Alexis estava se aproximando de mim. Mas isso não foi grande coisa. Tentamos planejar nosso próximo dia e falamos sobre fazer trilhas até o Mount Washington e The Flume Gorge. Após um bom banho, entrei na cama com Alexis e assistimos a Rick and Morty até as 2 da manhã quando saímos para fora. Diziam que a observação de estrelas aqui era incrível. E um pouco depois, Kelly se juntou a nós. O que aconteceu a seguir foi difícil de explicar. Na frente da casa, havia um enorme deck em que estávamos sentados. Tudo estava completamente escuro e não havia carros por perto. Mais ou menos estávamos no meio do nada. Ninguém realmente entende o verdadeiro silêncio até estar longe de carros ou aviões, por assim dizer. O céu estava iluminado de roxo-azul, cheio de estrelas. Kelly me pediu para ficar quieto uma vez, a poucos metros da varanda. Ela ouviu alguns estalos, como se algo estivesse se aproximando do deck. Definitivamente, algo estava andando por ali. Eu descartei como sendo um guaxinim ou um raposo, até que os passos soaram pesados, e olhei para Alexis. O medo começou a se instalar quando percebi que seu olhar estava na direção do velho galpão, de onde os passos começaram. Rapidamente conduzi as meninas para a cabine e tranquei todas as portas. Tentei explicar a elas que ainda podia ser um animal, especialmente se animais tivessem tomado conta daquele velho galpão. Ambas se acalmaram. Kelly voltou para o quarto dela e eu deitei novamente ao lado de Alexis. Na manhã seguinte, acordei com Rob e sua namorada cozinhando o café da manhã na cozinha, que ficava do outro lado da sala de estar de Alexis e eu. Tínhamos um dia agitado planejado e fizemos muitas trilhas, a maioria de nós esquecendo o que havia acontecido na noite anterior, exceto Alexis. Quando voltamos da trilha, Alexis sugeriu explorar o velho galpão ao lado da casa, agora que era dia claro. Nada de ruim poderia acontecer, certo? E serei honesto, eu não queria, mas também não queria que Alexis pensasse que eu era um covarde. Abrimos a porta de tela, investigando o primeiro quarto. Havia uma antiga cadeira de balanço precária. Parecia que poderia quebrar se eu tentasse sentar nela. A próxima porta tinha uma maçaneta de latão, mas estava enferrujada e amassada. Olhei para Alexis antes de pegar a maçaneta, e ela gemeu quando abri a porta. Não havia muito no quarto. O chão era de terra, com janelas sujas de sujeira e algum lixo no chão. Alexis apontou que cheirava a fumaça de cigarro, talvez fosse o local designado para fumar no Airbnb. Ambos encolhemos os ombros e nos juntamos a OS e outros do lado de fora. Rob estava acendendo uma fogueira e uma conversa típica estava acontecendo. Rob brincou com Alexis e eu, o pôr do sol aconteceu e desliguei a luz externa para tornar o ambiente do nosso fogo mais agradável. Algumas risadas e histórias foram compartilhadas, Rob e eu nos gabando de nossas façanhas e coisas do tipo. Então houve um silêncio. O mesmo estalo da noite anterior foi ouvido atrás de nós, apenas contra a linha de árvores, mas era mais rápido e se dirigia na nossa direção. E assim, houve um flash de luz verde, iluminando todo o quintal por apenas um momento. O que quer que estivesse correndo em nossa direção parou, mas meus pensamentos foram interrompidos pelos gritos de Stephanie, que correu em direção à casa. Atrás de nós, ouvimos um grito ou uivo que arrepiou o sangue. Um som ensurdecedor que, a princípio, pensamos ser uma sirene. Eu me levantei imediatamente gritando para todos entrarem. Stephanie deve ter visto o que quer que fosse que fez aquele som, pois, ao correr acidentalmente, derrubei Kelly, que ainda não havia entendido toda a cena. Eu me virei para ajudá-la a se levantar. Rob já estava a meio caminho da casa. Corri para ajudar Alexis a reunir nossos alimentos. A última coisa que queríamos, se fosse um urso, era que eles ficassem por mais tempo. Depois disso, eu apressei Alexis até a porta dos fundos, onde Rob estava nos esperando com algum tipo de spray de urso. Neste ponto, eu já tinha minha faca à mão. Eu ordenei que ele entrasse, mas ele gritou para eu entrar porque ele tinha o alcance. Nós dois vimos essa massa negra caminhando ao longo das bordas de nossa fogueira. Não ficamos tempo suficiente para descobrir o que era. Depois de encontrar as meninas na sala de estar, chamamos imediatamente a polícia. O policial veio até a casa, olhou ao redor com sua lanterna e não encontrou nada.
Ele esclareceu que o flash foi devido a um raio atingindo uma linha de energia próxima ou transformador. Quanto à coisa, ele disse que provavelmente era um gato do mato ou algo assim, mas Stephanie disse que viu um homem curvado com uma capa ou cobertor sobre ele. Para dizer o mínimo, não ficamos naquela noite seguinte. A pura paranoia de alguém ou algo nos rondando na floresta foi motivo suficiente. Para dizer o mínimo, nunca mais voltamos às montanhas. Quem sabe o que está rastejando por aquelas florestas?